eu achei aqui na internet, de Daniel 8. É um estudo que para mim é bastante simples, só que eu estou buscando aqui no Ministério Quatro Anjos, que é lá do Jairo, alguns estudos lá, porque eu estou sem tempo de fazer estudo, ele também está. Como ele está fazendo um culto lá na igreja dele, lá em Curitiba, ele filma e estou repassando. Como você já sabe, se você quiser saber mais, é só tu entrar lá no canal dele, Ministério Quatro Anjos, Advertência Final, alguma coisa assim. Tá? Advertência Final ou Ministério Quatro Anjos, Advertência Final. Alguma coisa assim, tá? É só você entrar lá no site lá, que você vai ver lá o vídeo lá. O meu nome é Oliveira. Desde já eu te peço que você preste atenção. As orações que sejam de uma forma particular, só você e o Criador. E que isso aí ajude a você a cada vez mais fortalecer a fé e se erguer, tá bom? Seja abençoado você e sua família. Não se esqueça. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, toca no sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal você receber. Um abraço. Até porque só ele pode revelar o sentido correto da Escritura inspirada. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, Deus nos diz: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então nós estamos vivendo uma repetição da história sagrada antiga. Dito de outra forma, quando nós lemos a história do povo de Deus, nós sabemos que ela volta a se repetir na época mais moderna. Com isso em mente, nós vamos começar considerando uma época em que o povo de Deus foi levado cativo por causa da sua apostasia, do seu desvio de Deus para adorar ídolos. Em 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte com respeito ao povo de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, o que nós vemos foi: o povo de Israel desviou-se de Deus para adorar os ídolos das outras nações. Como resultado, perdeu a proteção, foi dominado por Babilônia e para lá foi levado cativo, sendo que lá permaneceu por 70 anos. Durante estes 70 anos, o povo se viu forçado a adorar os deuses falsos. Na Babilônia, adorava-se a trindade babilônica. 3 deuses, Bel, Marduk e Ishtar. E após os 70 anos foi quando, por decreto de Ciro, inspirado por Deus, os judeus puderam retornar e reconstruir o templo para voltar à adoração ao único Deus. Portanto, na história, nós temos o seguinte: um povo guardador da lei de Deus, que eram os judeus, que ficou 70 anos em cativeiro. Nesse período, adoravam por obrigação a Trindade. Depois, retorna a adorar o único Deus. Então aqui, reconstrução do templo, onde eles voltam, ou seja, há uma volta para a adoração do Pai, ou do único Deus. Nós já lemos que a história se repete. Então, se buscarmos mais para próximo dos nossos dias, nós devemos encontrar uma história igual. De fato, os judeus eram o povo que guardava o sábado. Então, vou escrever aqui: o povo que guardava o sábado. Nos tempos modernos, qual é o povo que se diz guardador do sábado? Qual é a igreja? Adventista, né? Você fala que guarda o sábado, normalmente a pessoa já te pergunta: ah, você é adventista? Porque é o povo mais numeroso que guarda o sábado. Então ele tem o equivalente na igreja adventista. Aqui. A igreja adventista, quando fundada em 1863, não cria na Trindade. Só que em 1931 passaram a colocar no seu livro de crenças, no livro do ano, quer dizer, a crença da Trindade como crença número 2. Portanto, iniciamos também um período como o do passado. E, exatamente como ocorreu com os judeus, no ano de 2001, Deus motivou muitas pessoas
para retornarem à verdadeira adoração. Eu sou uma testemunha viva disso, sou uma delas naquela época. Então aqui nós tivemos a reconstrução do templo. E mais tarde, no ano de 2011, finalmente chegamos aqui. O ministério, quarto anjo, advertência final. Vou abreviar aqui. Então a história se repetiu. Assim como retornaram os judeus para reconstruir o templo, também pessoas se despertaram para o fato de que devem adorar o único Deus. E aí deixaram de adorar a Trindade, que nada mais é que um ídolo filosófico, não existe na Bíblia, esse nome nem aparece lá, e reconheceram que é bíblico, conforme está em 1 Coríntios 8, verso 6, que há um só Deus, o Pai. Existem outros versos que também confirmam isso, posso citar muitos, né? Cito aqui mais um apenas, João 17, verso 13, onde o próprio Jesus diz que o único Deus é o seu Pai. Posto isso, nós temos um cenário construído onde nós podemos comparar os eventos narrados no Antigo Testamento, os povos envolvidos, com os povos modernos. E aqui nós temos vários encaixes. Por exemplo, aqui, quando terminaram os 70 anos, nós vimos também uma alternância de poder. Os judeus foram levados cativos pelo rei de qual nação? Babilônia, certo? Então aqui estavam no período de Babilônia. Porém, logo antes de acabarem os 70 anos, quem que assumiu? A Medo-Pérsia, né? Então, o primeiro governador da Medo-Pérsia foi Dario, o Medo, foi o que entrou em Jerusalém, mas o capitão do exército já era Ciro. E aí Ciro começou a governar exatamente quando fizeram esses 70 anos. Então, finalizou os 70 anos, eles estavam aqui no governo de Ciro. Então, quando eu leio no Antigo Testamento coisas relativas à Babilônia, eu consigo me encaixar na nossa época nesse período aqui, ó, entre 1931 e 2001. Nós já éramos vivos numa parte desse período aqui. E de 2001 para frente, eu consigo fazer um paralelo com o Império Medo-Persa, com o Império Persa. Tá? Então, o que eu ler a respeito do Império Persa tem a ver com eventos aqui. E as próprias nações também ganham os seus equivalentes hoje. Veja, os judeus têm o seu equivalente no povo, na igreja adventista. A Babilônia tem o seu equivalente na igreja, que também hoje é um país, a qual ensina a Trindade como a sua doutrina básica. Qual é esta igreja? A Igreja Católica. Tudo que se faz lá é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? É. É em nome do Padre, não? Oi? É em nome do Padre? Nome do Padre? Não. Tudo que eles fazem é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem várias coisas, né? O sinal da cruz, relembra isso, né? E outras coisas. Então, a Babilônia tem o seu paralelo aqui na Igreja Católica, né? Ou no Vaticano. Vaticano. Vou colocar aqui. E há um outro país que é conhecido por uma religião contrária à católica. Qual que é a diferença? Bom, existe, do ponto de vista das religiões cristãs, nós podemos dividi-las em dois grupos. A católica e as igrejas chamadas protestantes, correto? Pelo menos nasceram protestantes, hoje não protestam mais,
praticamente nenhuma, quase nenhuma está protestando. Porque as que protestavam, elas protestavam contra os erros da Igreja Católica, coisa que as igrejas modernas hoje não estão fazendo. Por isso digo que elas não estão protestando, certo? Então, aqui nós temos Babilônia, o seu equivalente na Igreja Católica, e o Vaticano, um país. Agora, um outro país onde você tem o princípio protestante estabelecido, e é um país conhecido como nação protestante, é os Estados Unidos da América. E justamente é ele que faz frente a qualquer nação que tenha objetivos de dominar o mundo ou parte dele. Tá? Então a Medo-Pérsia aqui, ela tem o seu paralelo nos Estados Unidos. Aqui. Inclusive, quem se interessa por isso, pode estudar o regime de governo dos Medos e Persas e vai ver que ele é bem semelhante ao dos Estados Unidos da América. O próprio imperador era uma pessoa que, se ele fizesse uma lei, ele não podia mudar. Ele estava sujeito a ela. Da mesma maneira que, se o presidente americano sancionar uma lei, ele mesmo está obrigado a cumpri-la. Não pode voltar atrás. Então ele tem que pensar bem o que vai fazer com a caneta. Então, posto isso, olha como é que nós já temos um cenário aqui estabelecido. Quando eu vou, por exemplo, para as profecias de Daniel, Daniel ele fez questão de, claro, inspirado por Deus, ele sempre apontou em que época que ele recebeu a visão. Isso, para nós, tem uma importância capital nesse estudo, como vocês vão de ver. Em Daniel capítulo 8, por exemplo, no versículo 1, ele começa dizendo: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Quem era o rei Belsazar? Era um rei de qual império? Ele era o rei da Babilônia, foi o último dos reis da Babilônia. Em Daniel, no seu capítulo 5, a Bíblia fala que naquele dia, em que Belsazar deu um grande banquete e usou as taças de ouro que eram do templo de Deus e bebeu vinho naquelas taças, naquele mesmo dia apareceu uma mão, a mão escreveu na parede e Deus disse assim: contou Deus o teu reino e acabou. Naquele mesmo dia ele foi morto e Daniel, ou Dario, o Medo, assumiu o governo. Então, quando ele diz aqui que estava no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, ele ainda estava no período de Babilônia. Então, trazendo para os nossos dias, Daniel teve essa visão no que seria o equivalente ao final quase do período de Babilônia. Olha aqui, chegando já próximo do ano 2001. Então, se eu quero entender o que essa profecia de Daniel 8 fala para os nossos dias, eu já consigo me projetar na década de 90. Falo, olha, é daqui para frente. Dá para entender? Deu para pegar? Ou seja, vamos de novo. Daniel disse que quando ele teve a visão, ele estava na época do rei Belsazar. O rei Belsazar era um rei da onde? Da Babilônia. Olha onde é que está a Babilônia aqui. Ela chega quase até o nosso ano de 2001, certo? Então, se ele teve a visão aqui, aquilo que ele recebeu é uma mensagem que além de ter falado lá no passado, para quem vivia lá, também vai falar para quem vive aqui, certo? Quase no final desse período para entrar para 2000, certo? Então fala para nós. Olha como é que a Bíblia traz coisas que a gente nem imaginava, uma palavra de Deus pode falar para várias épocas diferentes. E aí, ele vai relatar a visão. No versículo 2, ele diz assim: e vi, na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Os estudiosos logo identificaram que Daniel, quando teve essa visão e se viu em outra cidade,
Deus estava mostrando o futuro para ele. Por quê? Logo, logo, Babilônia seria derrotada pelos medos e persas. E os persas iam estabelecer uma capital do seu reino na cidadela de Suzã, que era uma capital de inverno, que eles chamam. Nós encontramos isso relatado no livro de Esther. Abram lá comigo, por favor. Em Esther, capítulo 1. Diz assim, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Então, aqui ele fala que Suzã era a capital do Império Medo e Persa. E era uma capital a qual iam os governadores das 127 províncias. Na época, os medos e persas eram senhores de todo mundo conhecido. Nós podemos compreender, e é assim que se entende, que o governo medo-persa era um governo mundial. Era a nova ordem mundial deles, por assim dizer, tá? E tinham lá 127 províncias, então era um mundo dividido. Hoje em dia, a cidadela onde nós vemos os representantes do mundo indo para decidirem as coisas do mundo, ela está em Nova York e chama-se Organização das Nações Unidas, é a ONU, correto? Então, o equivalente dessa cidadela de Suzã aqui é a nossa ONU, é lá onde está em Nova York. Então, se nós queremos entender qual mensagem Daniel 8 nos traz, quando nós lemos que ele em visão se viu na cidadela de Suzã, nós podemos ver, puxa, ele vai falar algo que diz respeito ao que está lá nos Estados Unidos, que está acontecendo lá nos países que conferenciam na ONU, certo? Então, é uma mensagem de importância. E aí vamos abrir de novo em Daniel capítulo 8, para que nós possamos compreender o que foi revelado. 8, verso 3. E levantei os meus olhos e vi. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, 2 chifres. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas, ou coices. Um carneiro dava coices para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, ou para o sul. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. E feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o carneiro lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Ora, ele se viu lá na cidadela de Suzã. Lá ele encontrou um animal que era o dominador.
Ninguém podia fazer frente àquele animal. Um carneiro com 2 chifres. Sendo que os 2 chifres, um deles era mais alto, era justamente aquele que subiu por último. Né? Eu vou só fazer iconizado aqui, né, como se fosse o animal. E aí ele viu que à distância vinha outro animal, sem tocar no chão. Esse outro animal que vinha correndo, ele tinha um chifre entre os olhos e vinha com muita velocidade, né? Com muita fúria. Diz que esse outro animal que veio derrubou e acabou com a dominação desse aqui. Ora, a partir disso não fica muito difícil de nós conseguirmos entender as coisas. Hoje, quando a gente fala da ONU, a Organização das Nações Unidas, qual é o país líder, o país dominante? Os Estados Unidos, certo? Qual é a principal potência mundial, o país que tem mais importância, o país que tem mais peso nas decisões, que é líder da maior aliança militar mundial, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, também tem os seus representantes e sempre vence, né, as Olimpíadas, sempre é o campeão no quadro de medalhas. Né? Parece que em tudo eles estão na frente, certo? Então, tem uma nação dominante? Tem. Inclusive a sede da ONU está no território deles, está em Nova York. Se alguém quiser comparecer à Organização das Nações Unidas, tem que ir para solo americano. Portanto, os Estados Unidos são o equivalente ao que na época era representado por esse bode aqui. Mas veio um outro poder. O outro poder ele veio correndo sem tocar no chão. Se alguém vem sem encostar no chão, será que você consegue perceber a sua aproximação? Não faz barulho, certo? Então o que isso significa? Significa que viria um poder por trás das cortinas, sem que o mundo percebesse, sem que as pessoas se dessem conta. Quando elas fossem se dar conta, ele já tinha vindo aqui e tinha derrotado este primeiro. É algum poder, uma nação que está vindo. Esta nação está vindo sem despertar suspeitas. Quando você olha nos jornais, você não vê ninguém falando, olha, estão vindo para quebrar a hegemonia americana, é este o país. Aí você vai falar, falam sim, falam da Rússia, falam da China, mas a Bíblia diz que esse aqui, ninguém fala dele. Então, por óbvio, esse aqui não pode ser a Rússia, nem a China, nem o Irã, nem a Venezuela, nem a França, nem a Alemanha, que são países os quais aparece lá no jornal que às vezes não concordam com os Estados Unidos, que eventualmente se unem contra ele por uma ou outra razão, certo? Então, estes países estão descartados no contexto da interpretação da profecia. No passado, quem foram esses 2 animais? Vamos ainda no capítulo 8, versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Olha só como é que as coisas vão encaixando, né? A gente viu aqui, o rei da Medo-Pérsia está aqui, então Daniel se viu já nessa época. Só que ele viu um outro poder que veio mais tarde e derrotou a Medo-Pérsia. Quem foi? A Grécia. Da mesma maneira, hoje, essa profecia nos mostra que os Estados Unidos são uma nação dominante, porém, serão derrotados. Alguém, um país, uma nação, está vindo sem despertar suspeitas e finalmente vai derrubar os Estados Unidos da América. Quem será esta nação?
Bom, para isso nós precisamos entender alguns detalhes da profecia. Porque a Bíblia diz que o bode, quando ele veio, ele quebrou os 2 chifres do carneiro, certo? Quando houve o atentado das torres gêmeas, que caíram as torres, né, muitas pessoas disseram, olha, a profecia de Daniel 8, os 2 chifres quebrados e tal. Não foi exatamente isso, mas, querendo ou não, as pessoas se despertaram para uma conexão entre a revelação de Daniel 8 e os Estados Unidos da América. E esta conexão é verdadeira. Agora, o que exatamente estava acontecendo? Será que o 11 de setembro tem alguma coisa a ver com isso? Em parte sim. Em parte sim. Tá? Por quê? Foi depois do 11 de setembro que lançaram por assim dizer, um decreto chamado Ato Patriótico, Patriot Act. E ali foram retiradas algumas liberdades dos cidadãos. Algo que nós vimos quando aconteceu a Covid, por exemplo, né? Então, veio o Covid, ó, nós somos uma república, mas de repente parecia que nós vivíamos num país comunista, certo? Ah, não podia sair, tinha toque de recolher, 10 da noite, não sei qual é a relação disso com a doença, né? Não tem, mas aproveitaram para começar a fazer o povo se acostumar com isso aí, tá? E aí, aconteceu que começaram a haver ataques à República Americana, à forma de governo. E esses chifres têm a ver com isso. Qual é o significado dos chifres? Vamos deixar a Bíblia falar conosco. Abramos no livro de Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz ele: e levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá. O que os chifres eram? Poderes. Então o chifre representa o segredo do poder da nação. No caso dos Estados Unidos, o segredo do poder desta nação, qual é? Não é difícil de entender, basta analisar a história deles, tá? Os Estados Unidos, na época do descobrimento do Brasil, não eram nada, por assim dizer, nem existiam. Mas de 300 anos para cá, fez assim, né? Subindo, até chegarem a ser a nação dominante no mundo. Por quê? A história diz o seguinte: na Europa não havia liberdade religiosa, as pessoas eram perseguidas, eram mortas na fogueira, eram mortas na estaca. Às vezes o grande crime, entre aspas, era ter uma página da Bíblia copiada dentro da roupa, e às vezes escondidinho eles iam e mostravam para alguém. Pronto, era suficiente para a Igreja Católica falar com o rei ia lá, mandava matar aquele grande criminoso. Então, para a gente ver que nem tudo que fala, né, na mídia dá para acreditar, certo? Desde antigamente já era assim. Quem não está de acordo com a política dos dominantes, então é taxado de criminoso. É mais ou menos esta a regra. E aí o que acontecia? Puxa, as pessoas começaram a perceber que se elas quisessem ter liberdade religiosa, não poderiam permanecer naqueles países da Europa. O que elas fizeram? Ouviram falar que existia uma terra no Novo Mundo, do outro lado do oceano, onde elas poderiam construir a sua vida e ter liberdade religiosa. Não pensaram 2 vezes, rumaram para lá. E não somente elas, muitas pessoas pensantes. A situação era tão feia que nesta época da Idade Média, por exemplo, a própria história fala que foi a Idade Escura, não havia progresso na ciência. Por exemplo, aquele que ousou falar que a Terra não era o centro do universo, quase morreu. Tinha um outro que disse, né, que a Terra não era o único planeta habitado, existiam outros planetas, pagou com a vida.
Aonde? Na Itália, morreu lá. Vítima da Inquisição. Então, muitas pessoas que eram cientistas, mentes esclarecidas, expoentes, logo eles deixaram o solo dos seus países e foram abençoar os Estados Unidos da América com os seus talentos, com os seus dons. E fruto disso, fruto também dos princípios do protestantismo que eram aplicados lá nos Estados Unidos, aquele país foi crescendo e até se tornou uma grande potência. Portanto, dois elementos, né, foram marcados como o segredo da prosperidade dos Estados Unidos. São as suas formas de governo. Uma delas é o republicanismo. Por quê? Os Estados Unidos se tornaram a terra da liberdade. É o povo quem escolhe o seu rei, o seu presidente, através do voto. E lá na Europa não era assim. Na Europa e em outros lugares do mundo existia a família real. E aí quem mandava eram eles. Quem obedecia? O resto. O rei e os amigos do rei viviam de uma forma esplêndida. E os demais viviam como desce. Agora, nos Estados Unidos era diferente. De repente alguém ouvia e falava, não, lá, se você trabalhar, você pode ficar rico. Aqui você nunca vai conseguir, porque o rei, quando vê que você está crescendo, vai ou tomar suas terras, vai aumentar os impostos, etc. Se você não for amigo do rei, esqueça. Então o que eles pensavam? Vamos para lá. Então, o republicanismo começou a atrair muitos interessados. E também o protestantismo. Por quê? O protestantismo, ao contrário do que alguns pensam, o protestantismo é a forma de religião que garante liberdade para todas as pessoas. Por quê? Deus dá liberdade. Hoje a Terra está cheia de pessoas, inclusive, que são ateias, né? Existem ateus e ateias. Estão vivendo. Deus continua dando fôlego de vida para eles, eles trabalham, conseguem alguma coisa, certo? Porque Deus deu liberdade. Não estou entrando aqui na questão de se eles vão herdar a vida eterna ou não vão. Não vão, nós sabemos, se continuarem assim, certo? Mas a pessoa que não tiver o temor de Deus, ela não vai entrar no céu. Agora, fato é que Deus deu liberdade. Eles podem viver, podem construir suas coisas. E da mesma maneira, o protestantismo, ele prega que devemos viver pelo que a palavra de Deus diz. Então, onde há protestantes, há liberdade. Tem ali um país protestante, mas eu vou lá e quero ser ateu. Posso? Posso. Tem ateus nos Estados Unidos? Seguramente. E pessoas de todas as religiões. Cada um professa o que quiser. Então, essa liberdade é obtida através do protestantismo. E outra questão importante que é trazida também em destaque quando um país é protestante é o fato de que nenhuma profissão de religião é exigida para a pessoa ocupar um cargo público. Então não importa a tua religião, se você tem competência, pode participar do cargo público. Né? Isso é liberdade, compreende? Então, esses foram os segredos da grande pujança econômica, do sucesso dos Estados Unidos da América, do seu crescimento e de ele ser o que é hoje. Agora, se os Estados Unidos deixarem de ser a terra da liberdade, então esses chifres vão ser o quê? Quebrados. E se eles forem quebrados, acabou o segredo do poder americano. E se acabou o segredo do poder, a nação fica fraca e cai. A ruína nacional será rápida. Entendem? E nós estamos nos aproximando destes tempos. Já na época da Covid, embora lá nos Estados Unidos não tivessem sido feitos lockdowns como aqui, mas já começaram a se levantar enquetes sobre o que o povo achava de parar num dia, por exemplo, parar no domingo.
E além disso, o presidente atual já propôs várias medidas que são restritivas. Está havendo hoje uma queda de braço entre o Executivo e a Suprema Corte, o Judiciário. Lá ocorre o inverso do que ocorre no nosso país. No nosso país temos um Executivo realmente progressista, não digo progressista da esquerda não, que eles usam esse termo de forma errada, né? Fala que a esquerda é progressista. Não, a esquerda, o correto é dizer que ele é antiprogressista, né? Não estou falando mal, estou falando a verdade, né? Por quê? Porque ele não é a favor da pessoa que tem a livre iniciativa, constrói uma empresa, tem 1000 funcionários. Para ele isso aí não é o certo. O certo é que essa pessoa daí que trabalhou e tal, ele pega e divide com quem não trabalhou, né? Aí quem não trabalhou fica na rede, mas no fim do mês vai no caixa eletrônico e saca o seu dinheirinho lá. Se estiver disposto a viver com uma ninhaninha, vai viver sem trabalhar, né? Já no regime da livre iniciativa não é assim. Não quer trabalhar, não come. É assim, tá? Então, então quem é progressista, né, é o executivo aqui no país. Quem está a favor do trabalho, está incentivando, né, para que as pessoas não fiquem só dependentes, é o executivo. E o judiciário está na linha contrária. Lá nos Estados Unidos é outra coisa. Aqui na época da Covid, quem quis prender a população? O judiciário, né? Quem quis manter todo mundo trabalhando? O executivo. Lá nos Estados Unidos era o inverso. O executivo queria prender a população, o judiciário falou, não vai. Certo? Porque lá esses princípios ainda valem. Mas a profecia disse que em breve isso aqui vai mudar. E note que a profecia está nos levando para essa época aqui, depois de 2001. Nós já estamos em que ano? 2022. Nós já avançamos bastante. E agora é que nós vamos chegar no ponto que deu nome ao sermão. A renúncia do Papa Francisco. Ah, ele vai renunciar? Não sei. Não vou afirmar aqui se ele vai ou se ele não vai renunciar. Isso é uma questão que eles lá vão decidir. Mas a profecia, ela aponta que há um poder que vem para quebrar isso aqui. Quem é o inimigo do protestantismo? Historicamente falando, não é difícil de ver. O protestantismo nasceu de um protesto contra os erros da Igreja Católica. Então, quem é a inimiga número 1 do protestantismo? Da Igreja Católica, é óbvio. Não tem muito aqui que ficar especulando, certo? Então, ela é a inimiga. Então, se eu for identificar alguém como sendo esse poder aqui, um bode, ele está associado à Igreja Católica. Mas os animais não representam igrejas, os animais representam reinos. Dá uma olhadinha lá em Daniel, capítulo 7, versículo 23. Daniel, capítulo 7, versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Então, animal representa reino, país. Ora, mas a Igreja Católica hoje é um país? Claro que é, é o Vaticano. Então, agora a gente vai encaixando as peças segundo o que a profecia vai revelando. E confirmem para ver se não é exatamente o que está acontecendo. A profecia diz que o Vaticano viria como um bode correndo sem tocar no chão. A mídia não ia falar que o Vaticano estava fazendo isso, mas ele estava fazendo. Estava trabalhando para derrubar o protestantismo e o republicanismo nos Estados Unidos da América. Está acontecendo isso ou não está? Há um ataque ao protestantismo nos Estados Unidos hoje ou não há? Há um ataque ao republicanismo hoje nos Estados Unidos ou não há? Esse ataque, irmãos, ele está sendo realizado pelo próprio presidente da República Americana atual. Agora, quem é esse presidente? Esse presidente era alguém que tinha boas relações com o Papa. Aí agora a gente começa a encaixar as coisas, certo? Era o preferido do Papa,
na eleição, quando disputava com o Trump as eleições. Então agora ele vem. E aí quando ele vem, ele está fazendo um trabalho tentando prender a população, tirar as liberdades. É um trabalho que vem de encontro a quebrar estes chifres. Mas já quebrou o chifre? Não quebrou. Não quebrou. Tá? Mas dá para ver que, então, há uma conexão. Interesses do Vaticano existem no sentido de quebrar. Todo presidente americano que trabalhe, ou toda autoridade americana que trabalhe para destruir o protestantismo, está agindo em harmonia com os interesses do Vaticano. Isso dá para perceber. Certo? Porque o Vaticano é o inimigo número 1 do protestantismo. Simples assim. Não precisa entrar em muito detalhe, buscar muita prova, não. Basta analisar a história e observar. E outro detalhe. Por quê? Não adianta a gente ir para a mídia. Porque a Bíblia mesmo está dizendo que ele ia se aproximar sem fazer barulho. O bode não tocava no chão. Então pensar que vai ter o ruído, todo mundo vai chegar sabendo, olha, você viu o que o Vaticano está fazendo? Não vai haver esse tipo de conversa. Quem souber a verdade é só porque estudou a Bíblia, estudou a profecia. E poucos outros que eventualmente estão vendo o que acontece nos bastidores da política mundial. Uma coisa que posso afirmar aqui, né? Qual é o candidato à presidência da República aqui, nesse ano, do Brasil? Qual é o candidato que atende os interesses do Vaticano? Não é necessário ser muito inteligente para encontrar a resposta. Por que eu digo isso? Ora, um dos candidatos, o que dizem estar na frente das pesquisas, né? Pesquisas essas que contam eleitores virtuais, fantasmas, né? Porque só pode, né? Porque não é o que a gente vê. Esse candidato, ele estava preso um tempo atrás, certo? E quando ele estava preso, ele escreveu uma carta para alguém. Para quem que ele escreveu mesmo? Para o Papa Francisco. Falando, eu li o texto da carta dele. Eu estou aqui tentando provar a minha inocência e tal, né? E aí o Papa Francisco escreveu de volta. Falando, entre outras coisas, que a justiça seria feita e tal, né? E o que aconteceu depois da cartinha do Papa para este cidadão que estava preso? Soltaram ele e está aí candidato, né? E estão querendo fazer o povo acreditar que ele é o preferido do eleitorado, né? Então eu acho que só quem não olha as ruas vai acreditar naquilo que a telinha está dizendo. Mas é o que está acontecendo, certo? Então ele é o que cumpre os interesses. Então note que o Vaticano ele tem os seus interesses sendo alcançados em várias localidades, não é numa só. Aqui eu só mencionei 2 casos, tá? Como esses interesses estão sendo alcançados, poderíamos entrar nesse detalhe? Talvez sim, mas não é o foco aqui, porque a gente vai daí gastar muito tempo e talvez vai ficar difícil de assimilar muita informação. Mas a partir daqui, pela mera análise da profecia bíblica, nós conseguimos entender e encaixar as coisas, certo? Tá, mas aqui a profecia diz que esse bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E essa ponta, quem que é? Em Daniel capítulo 8, versículo 21, nós temos uma dica. Diz assim: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então a ponta representa um rei. O Vaticano é um país. A forma de governo do Vaticano é uma monarquia, e o Papa tem o título de rei. Desde que o Vaticano foi estabelecido, em 1929, através do Tratado de Latrão, o Papa passou a ter o título de soberano do Estado do Vaticano. Então, cada Papa que assume o trono é rei. Será que Francisco será o rei responsável pela quebra do republicanismo e do protestantismo nos Estados Unidos? Olha, se ele renunciar mesmo, não será, porque daí a gente viu que não caiu ainda, não caíram os chifres, certo?
E ele já se foi. Mas fato é que a Bíblia diz que vai ter um Papa e que vai ser o protagonista nisso aí. Não porque a televisão vai mostrar que ele foi o que fez e tal, mas nós que conhecemos a profecia sabemos que por influência dele, então haverá esta queda. E aí nesse contexto, irmãos, uma troca de Papa, por assim dizer, é algo que deve colocar os cristãos de olhos abertos, em alerta. Olha, estamos nos aproximando da época em que isso aqui vai acontecer. Lá no passado, quando foi que aconteceu? Em Daniel 11, o anjo falou para o profeta quando é que ia haver a guerra do carneiro e do bode, da Medo-Pérsia e da Grécia. Ele disse assim, capítulo 11, versículo 2. Aliás, antes dali eu tenho que citar o capítulo 10, verso 1, senão não vai ficar claro, tá? Isso que nós vamos ler aconteceu quando? Vamos ler. Verso 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Qual era o rei? Ciro. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Olha onde está Ciro aqui, ó. O nosso equivalente dessa época. 2001. Certo? Aí no ano terceiro dele, então já vai para 2 anos para frente, 2003. Capítulo 11, verso 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então ele falou assim, ó, conta, vão vir 4, e o quarto é o que vai guerrear com a Grécia. E aí, a Medo-Pérsia ia começar a cair. Em 2001, nós tínhamos um presidente americano, que era George W. Bush. Vou ter que apagar alguma coisa aqui para não ficar muito denso. Podemos apagar isso aqui. Ok. Então, era presidente americano o George W. Walter Bush, ou Bush filho. E aí, ele foi substituído em 2008 por um outro presidente. Qual era o nome dele? Barack Obama, perfeito. Aqui. Então, na contagem de Daniel 11, o Barack Obama já foi o primeiro. Está aqui. Depois, já em 2016, entrou Donald Trump. Donald Trump foi o segundo. E depois, no ano de 2021, Joe Biden, o atual. Veio Joe Biden. A profecia diz que o quarto vai lutar com a Grécia. O quarto, portanto, é o presidente no qual nós vamos ver o abalo desses chifres aqui: republicanismo e protestantismo. E um Papa é aquele que atuará nos bastidores para que isso aconteça.
Com a saída de Francisco, se isto se confirma mesmo, se ele efetivamente renunciar, a menos que aconteça algo grave e o outro Papa dure muito pouco tempo, o próximo Papa pode vir a ser, sim, o protagonista dessa história. Então note como as coisas estão aos pouquinhos fechando. Nós começamos a ver os contornos do futuro. Não podemos determinar com clareza ainda, ó, é aqui, é ali, é esse, é aquele, mas os contornos do futuro começam a aparecer na linha do nosso horizonte. E neste sentido, irmãos, eu posso, como o apóstolo Pedro disse certa vez, repetir para os irmãos, e aqui nós já vamos caminhando para finalizar, tá? Lá na primeira carta a Pedro, segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo a aproximação de um tempo onde estes pilares da nação americana vão ser atacados. E quando eles forem atacados, esta liberdade religiosa que lá existe vai desaparecer. Voltaremos aos tempos da Idade Escura, da Idade Média. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos. A nossa fé será severamente provada. Porém, o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E no que temos de perseverar? Ora, a Bíblia, para arrematar, ela nos diz em Apocalipse 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É possível obedecer a Deus mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Senhor Jesus que, pelo Espírito da profecia, nos revela a aproximação deste tempo, é aquele que também transmite-nos a seguinte mensagem: não temas, eu sou contigo. Aquele que se apegar a Ele não tem por que temer, porque a vitória será certa. Permaneçamos em obediência e confiando nele, e tudo correrá bem. Fica o apelo do Senhor. Quem quer ser fiel, permanecer junto com Cristo, atravessando o que for necessário. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos ajoelhar. Estamos finalizando a nossa programação de hoje e quero estender o convite a você para continuar nos acompanhando pelo canal do Ministério, que está no site advertenciafinal.com. Você clica na seção vídeos e pode encontrar tanto a transmissão ao vivo, como também as pregações já gravadas. Nós temos mais de 1000 vídeos disponíveis para você estudar e conhecer a palavra. Você pode se aprofundar no conhecimento. Aproveite, porque é por tempo limitado. Em breve não teremos a mesma liberdade religiosa. Portanto, faça bom uso. Entre, compartilhe, encaminhe para aqueles que você ama e deseja que sejam salvos também. Você pode nos assistir ao vivo aos sábados, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. E também às quartas-feiras, a partir de 8h10 da noite.
Se desejar nos visitar, nós estamos na rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro SIC, Curitiba, Paraná. Venha adorar o único Deus conosco. Estamos aqui aguardando você e eu tenho certeza de que Deus e os seus anjos, juntamente com o Senhor Jesus, também ficarão felizes de ver você adentrar este templo. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que se você quiser nos visitar, o horário de culto é sábado, 9h30 da manhã ou quarta-feira, 19h30. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Então, isso aí é o estudo de Daniel 8. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu conheço, reconheço. Eu tenho pego alguns vídeos do Jairo para botar no meu canal. Tenho pego alguns vídeos do Rogério Buzzi para botar no meu canal. Mas, sinceramente, eu vou falar para você. Estudar bom mas se você não pratica o evangelho, se você não guarda a lei, se você não faz as pessoas se arrependerem do pecado e elas desviarem do mal e começar uma vida nova, não adianta nada qualquer tipo de inteligência ou de sabedoria que você venha a ter. Como todos sabem, Jesus é um nome pagão, Deus é outro nome pagão, Maria, João, Pedro não são nomes verdadeiros, são nomes pagãos também, que Roma adotou. Mas mesmo assim eu volto a falar para você, mulher, homem, adolescente, idoso, que está vendo esse vídeo. Pratique o evangelho, pregue as boas novas, faça as pessoas entenderem o que é pecado e parar de praticar o pecado, parar de praticar o erro. Não tem outro caminho. Enquanto você ainda não é chamado para sair de onde está, para se juntar com os 144 mil e fazer por onde participar do rebanho dos salvos, continue na prática do evangelho, evangelizar sempre. O meu nome é Oliveira, peço que o Criador, através do Espírito Santo dele e através do nosso Senhor e Salvador, venha te abençoar a sua família, caso você tenha família, tá bom? Seja abençoado. É isso aí. Seja abençoada.